Uma das novidades desse caso, um pouco, na verdade não novidades, mas bastidores que a gente traz aqui na página do UOL, é a coluna da Mônica Bergamo, falando sobre a influência de Janja. A gente tem acompanhado que Janja tem sido extremamente influente no governo Lula, principalmente na defesa das minorias e principalmente na defesa das mulheres, da representatividade, da diversidade. Ela que teve a ideia, né, da faixa ser entregue por um grupo de pessoas que representa o Brasil, né, na sua diversidade, com a deficiência, com os negros, com os indígenas, com as mulheres. E aí muito se tem falado, poxa, mas será que Janja não conseguiu interferir nisso? E a coluna da Mônica Bergamo, nossa colega aqui, diz que Janja tem sido muito respeitosa ao não se engajar no debate sobre a indicação de uma mulher ao STF. A primeira-dama, ela tem ficado um pouco distante de tudo isso e publicamente, quando tem ali algum outro representante do governo, ela acaba não colocando palpite sobre ela. A pressão agora fica sobre a indicação de uma mulher para substituir Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. E ao contrário do que faz em outras áreas, Janja não está opinando sobre esse assunto quando está ali numa mesa de reuniões. Segundo auxiliares, Janja tem sido respeitosa diante da delicadeza do assunto. A expectativa, no entanto, é a de que ela passe a sofrer uma pressão de movimentos que consideram fundamental que Lula indique uma mulher para substituir Rosa Weber. A gente tem acompanhado essa pressão pública, né, inclusive nas redes sociais, em entrevistas, pessoas que apoiaram Lula criticando, né, a indicação do Zanin e falando que a próxima tem que ser uma mulher e uma mulher preta, que muito que tem se falado. Agora, o que a gente já ouviu, a própria Mônica Bergamo aqui recentemente nos falou, de que Lula vai fazer essa definição sem a pressão de atender grupos, porque ele já fez isso em alguns momentos, falou da Carmen Lúcia, fez isso em alguns momentos e não ficou satisfeito com o resultado, né? E agora ele iria na dele mesmo, na questão pessoal dele, não atender a essa pressão de grupos. Aliás, o que fala também é de que Lula teria dito que ele quer escolher alguém que ele possa ter a liberdade de telefonar. E que vai na mesma linha do que Bolsonaro dizia, né, Cláudio Couto, que é aquela coisa, é com quem eu posso tomar uma tubaína. E aí fica Lula nessa situação. Como é que você vê isso? Quer dizer, tem que atender à pressão de grupos? Isso é importante? Foi para isso que Lula foi eleito? Quer dizer, grupos apoiaram Lula, essa frente ampla. Então, quer dizer, ele tem que atender esses grupos? Como é que você vê a não atuação de Janja representando os grupos nesse momento? Olha, acho que mais do que atender à demanda de certos grupos, o que é necessário, né, é que a composição do Supremo, como de vários órgãos do Estado brasileiro, ela corresponda minimamente ao que é a sociedade brasileira. Então, faz muito pouco sentido você ter uma sociedade em que tem uma maioria da população negra e você não ter um único ministro negro no Supremo, ou uma ministra negra. Não faz sentido você ter metade da população composta de mulheres e só ter hoje no Supremo duas mulheres. Né? Ou seja, é preciso, no mínimo, manter, né, esse número de ministras que hoje há ali, se não aumentá-lo. Acho que deveria, na realidade, aumentá-lo. E no caso da indicação do Zanin, além da questão de, novamente, indicar um homem branco do Sudeste para ocupar essa posição, né, ele acabou indicando alguém que é da sua esfera pessoal de relações, é o seu advogado pessoal. Né? E claro que isso produz um estranhamento, porque não se imagina que o presidente vá confundir relações pessoais desse grau com o papel institucional fundamental que deve desempenhar o ministro de uma Suprema Corte. Veja, isso não quer dizer que o Zanin será um mau ministro. O problema nem é esse. O problema é não é adequado indicar o próprio advogado para ocupar uma posição no Supremo Tribunal Federal. É esse o ponto. Assim como você poderia ter um parente indicado, que poderia até ser um bom ministro supremo, mas você não pode indicar um parente. É a mesma questão, é o mesmo princípio que vale aí. Com relação à participação da Janja, olha, tudo indica que a Janja também é uma pessoa, isso tem sido muito noticiado, que é bastante influente junto ao presidente da República na tomada de certas decisões. Inclusive, consta que algumas indicações de pessoas para cargos importantes no primeiro escalão do governo passou pelo crivo da primeira-dama, né? Passou pela consulta do presidente a ela, pelas sugestões que ela fez,
E acho que seria perfeitamente natural que ela também fizesse sugestões nessa direção, sobretudo em se tratando da importância de dar representatividade às próximas indicações, ou à próxima indicação, no que concerne a ter uma representação feminina dentro do Supremo, né? Ou seja, se é uma primeira-dama que não exerce aquele papel convencional, tradicional das primeiras-damas, de ficar ali meio de canto com relação ao presidente, mas que uma primeira-dama que tem palavra, que tem posição, que tem voz para ser escutada, eu entendo que seria normal que ela também participasse desse tipo de processo. Você vê que há pouco aqui eu mencionei o fato de que o Brasil vai participar dessa discussão sobre direitos humanos e ele é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Uma das figuras mais proeminentes na elaboração da Declaração dos Direitos Humanos da ONU foi a então ex-primeira-dama americana Eleanor Roosevelt, que foi escolhida por quê? Por ter sido a primeira-dama dos Estados Unidos e ser uma mulher participativa no debate público. Foi isso que a levou ali. Ou seja, não há nada de errado, né, nessa participação mais ativa em questões políticas. Diria até que é muito mais adequado. Agora, claro, não foi ela que foi eleita para o cargo, ela não tem um cargo formal, nem seria adequado que tivesse um cargo remunerado, embora possa até ter um cargo formal, mas me parece que aconselhar o presidente, debater esses temas com ele, ainda por cima sendo uma pessoa que tem aí toda uma trajetória de militância política, isso me parece perfeitamente normal e esperado.